Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre um jazz standard do ano de 1935. Vamos falar sobre uma canção cuja melodia foi composta por Jimmy McHugh, enquanto a letra foi composta por Dorothy Fields. Vocês percebem que esta é a primeira mulher compositora de que falamos aqui nos nossos programas sobre música popular estrangeira? Sim, embora tenhamos passado por alguns fenômenos como a grande Ma Rainey, que compunha e cantava suas próprias composições, Dorothy Fields é a primeira mulher que se enquadra nesta indústria fonográfica, nesta indústria cinematográfica de composições musicais, uma vez que nossa canção de hoje foi composta por Jimmy McHugh e Dorothy Fields para a trilha sonora de um filme musical. Sim, um filme musical intitulado Every Night at Eight, ou em português, Toda Noite às 8 horas. Por este pioneirismo, eu gostaria de dar os parabéns à nossa querida Dorothy Fields, visto que não apenas neste filme, mas em alguns muito anteriores e em alguns posteriores a este, ela também é dona de gigantescos sucessos. Para a nossa música de hoje, eu escolhi aquela canção que se tornou, obviamente, a mais conhecida do filme Every Night at Eight, marcando para sempre a carreira musical e atorial da protagonista. Senhoras e senhores, estamos diante de um jazz standard intitulado I Am in the Mood for Love, ou em português, Eu estou no humor para amar. Humor no sentido de temperamento, ou como se diz na gíria, aqui do Brasil, eu estou no clima para amar. Este filme, traduzido para o português como Às 8 em Ponto, vai contar a história de 3 secretárias que trabalhavam juntas num escritório e que decidem montar um trio musical. Para deslanchar em sua carreira, elas resolvem se inscrever num concurso de calouros. Porém, no dia da apresentação, ao subir ao palco, uma delas, que era mais tímida e se chamava Susan, não aguenta a tensão de se ver diante daquele público todo e é repentinamente tomada por um acesso de pânico, até que ela desmaia ali na frente de todo mundo. Susan é socorrida por um de seus adversários no Festival de Calouros. Este concorrente chamava-se Topps Cardona. Inclusive, foi ele com sua orquestra que acabaram vencendo o concurso, afinal de contas. Este fato, o fato de eles serem os grandes vencedores do Festival de Calouros, deixou as amigas de Susan muito irritadas. Mas Susan, por sua vez, não se irritou, não. Secretamente, ela já estava se apaixonando por Topps Cardona, mesmo que nem ela própria soubesse. É que, depois do desmaio dela, ele se mostrou tão cuidadoso, tão prestativo, de fato se preocupando se ela iria melhorar, se ela iria se curar, que ela não resistiu. Começou a sentir por ele um afeto descomunal que ela não sabia que era amor, pois ela nunca tinha se apaixonado antes.
para provar às amigas de Susan que ele não estava interessado apenas nela, mas sim que ele também acreditava no potencial musical da carreira das três, Tops Cardona decide convidar as três meninas para fazer parte da sua banda. E assim, com a orquestra de Tops Cardona e com os vocais das meninas, juntos eles fizeram sucesso por todo o país. A coisa se complica quando as meninas decidem seguir carreira solo, não cada uma por si, mas solo, separadas da orquestra, apenas o trio novamente. Aí aquela brigalhada toda, né? Aquela pancadaria, e a Susan briga com o Tops Cardona, e eles não podem ficar juntos porque eles não trabalham mais juntos, e as amigas são contra, e os amigos deles são contra. É aquela desgraça. Mas no final do filme, a carreira solo das meninas acaba não dando certo. Elas voltam para a banda e, graças a Deus, Tops Cardona e Susan podem se casar finalmente. O filme termina com o casamento dos dois pombinhos. Nossa música de hoje, I'm in the Mood for Love, é cantada pela atriz que interpreta o papel de Susan, chamada Frances Langford. Frances Langford, ou melhor, sua personagem Susan, finalmente, num determinado momento do filme, descobre que aquilo que ela está sentindo por Tops Cardona é amor. E então vem à sua boca esta maravilhosa canção. Eu estou no clima do amor, no clima para amar. E ela descobre que está apaixonada e que está disposta a se entregar ao seu amado Tops Cardona. Percebam que esta letra facilmente, mas muito facilmente, poderia recair em uma conotação sexual. Mas não era isso que os produtores do filme queriam. De qualquer forma, independentemente da vontade dos produtores ou não, a letra da música era aquela. Era uma letra que falava de um eu lírico, tanto feminino quanto masculino, mas no caso do filme, feminino, que estava disposta a amar, inclusive no sentido erótico. E tudo contribuía para este temperamento do eu lírico. As estrelas, a lua, as nuvens, tudo. Mas isso não podia ficar assim. Esta conotação sexual que os produtores não queriam foi resolvida pela melodia de Jimmy McHugh. Acreditam? Não. Nesse sentido, Jimmy McHugh compôs uma melodia simples, fluida, sem nenhum tipo de rebuscamento, de embelezamento que pudesse sugerir alguma tensão emocional mais carregada nos sentimentos da nossa eu lírico. Para isso, ele se utilizou de algumas noções musicais que eu não conhecia, mas que eu pesquisei para poder explicá-las para vocês aqui, agora. Então vamos lá, funciona da seguinte maneira. Com exceção da ponte da nossa música, que é um caso à parte, todas as demais estrofes são organizadas da mesma forma. São estrofes de 4 versos, sendo que os 2 primeiros têm a mesma estrutura e os 2 últimos também têm a mesma estrutura, a qual, por sua vez, difere da estrutura dos 2 primeiros. Esses 2 primeiros versos são organizados estruturalmente
a partir da noção musical de uma tercina. Vocês sabem o que é isso? Eu também não sabia, mas pesquisei. Então vamos lá, vou tentar explicar. Tercina funciona basicamente quando 3 notas musicais são tocadas no mesmo intervalo de tempo que deveria ser ocupado por 2 notas musicais. Entenderam? Vamos tentar explicar mais detalhadamente. Quando você pega lá uma partitura musical, temos lá todas as pautas divididas em compassos. E bem no começo, antes de todos os compassos, vem um númerozinho, uma pequena fração, que normalmente é 4 por 4. O que é que isto significa? Isso significa que cada compasso deve contar 4 tempos musicais. É o caso da nossa música de hoje, ela é uma canção em 4x4. Portanto, seria basicamente 1, 2, 3, 4. Ok? Porém, nestes 2 primeiros intervalos de tempo que eu toquei para vocês, 1, 2, em vez de uma nota ocupar cada intervalo, na verdade, 3 notas ocupam estes 2 intervalos. Entenderam? É isso que acontece. Então, por exemplo, na nossa música de hoje, I'm in the mood for love. Quando eu canto I'm in the mood, são 3 notas. Da mesma forma como o segundo verso. Simply because you're near me. Simply because. São 3 notas ocupando um intervalo de 2 notas. Isto dá, segundo as fontes que eu consultei, uma impressão de sutileza à melodia, uma impressão de docilidade para a nossa eulírica. Compreendem? Enquanto os 2 últimos versos, por sua vez, dariam uma impressão de hesitação, de claudicância, como se a eulírico, embora tivesse certeza do que está falando, não tivesse certeza de como viria a agir futuramente. Isto acontece porque nossos versos estão organizados alternando uma colcheia, uma semínima e outra colcheia. Para quem não conhece as denominações das notas musicais segundo o seu tempo musical, funciona da seguinte forma. A nota musical que mais vale em questão de tempos é a semibreve, que vale 4 tempos. Então, quando eu estava estalando o dedinho aqui para vocês, isso é uma semibreve. A metade disso é a mínima, 2 tempos. A semínima, portanto, vale 1 tempo. A colcheia vale meio tempo. Abaixo dela ainda tem a semicolcheia, que vale 1/4 de tempo. A fusa, que vale 1/8 de tempo. E a semifusa, que vale 1/16 de tempo. Nestes nossos 2 últimos versos, nós temos a alternância de colcheia, mínima, colcheia, ou seja, 1/4 de tempo, 1 tempo, 1/4 de tempo, para dar a noção de hesitação. Compreenderam? Sim, professor! Então,
Vamos falar agora dos registros que foram feitos da nossa música de hoje. O primeiro deles aconteceu naquele mesmo ano de 1935, antes mesmo do filme, antes mesmo da estreia do filme Every Night at Eight. Trata-se de uma gravação pela orquestra do maestro Leo Reisman, com vocais interpretados pelo crooner Frank Zappa. Eu vou deixar esta gravação original aí embaixo na descrição do vídeo, mas já adianto que ela não fez nenhum sucesso. Ao longo do tempo, a versão que se estabeleceu como maior sucesso de I'm in the Mood for Love foi aquela própria gravada por Francis Langford. Sim, depois de aparecer numa cena do filme Every Night at Eight, Francis Langford gravou em estúdio I'm in the Mood for Love 2 vezes, uma em 1935 e outra em 1939, e foram as suas interpretações que se tornaram as mais conhecidas, as mais lembradas da nossa música de hoje. Isto porque, além dela ter sido a primeira a cantar esta canção nos telões do cinema para todo mundo ver, Francis Langford também nunca deixou de interpretar esta música em seus shows ao vivo. Ela tinha muita gratidão, ela tinha muito carinho por esta música, de modo que, com o passar do tempo, ela foi tornando sua signature song. Você sabe o que é isso? Este é um termo inventado pelos estadunidenses que significa canção assinatura. Eles utilizam este termo para se referir a canções que você escuta e logo se lembra do cantor. Ou, mais comumente, acontece o contrário. Você ouve falar do cantor e logo em seguida se lembra da música mais famosa dele. É o caso que acontece com Francis Langford e I'm in the Mood for Love. Se você ouve falar nela, você logo se lembra da nossa música de hoje. É inevitável. Eu vou deixar, portanto, aí embaixo na descrição do vídeo 3 links. O primeiro, a cena do filme Every Night at Eight, na qual Francis Langford interpreta I'm in the Mood for Love, e as 2 gravações de Francis Langford em estúdio, respectivamente em 35 e em 39. Francis Langford chegou a interpretar a nossa canção de hoje mais uma vez em mais um filme no ano seguinte, em 1936. Sim, em uma produção chamada Palm Springs. Mas infelizmente não consegui encontrar esta cena para postá-la aí embaixo para vocês. De modo que vou deixar somente estes 3 links mesmo, ok? Também naquele ano de 1936, uma série de filmes que eram lançados frequentemente nos Estados Unidos, filmes curtos que falavam sobre aventuras de crianças pobres em vizinhanças da periferia. Eram filmes de uma série chamada Our Gang, ou em português, Nossa Gangue, que por vezes era chamada de Little Rascals, ou Pequenos Pestinhas. Estes filmes, ou melhor, esta série de filmes, fazia muito sucesso nos Estados Unidos desde os anos 20, desde o cinema mudo, e foi até os anos 40. E em 1936, um desses filmes estrelou a nossa música de hoje 2 vezes. Primeiramente interpretada por Carl Switzer, que fazia a personagem Alfalfa, e em seguida por Darla Hood. Vou deixar ambas as interpretações aí na descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem. Eu não acho que eles cantam muito bem, não. Para mim, eles desafinam a valer. Mas é bonitinho ver criança cantando, né? Então, tem muita gente que gosta. Vou deixar aí embaixo na descrição
caso vocês gostem. Como eu estava dizendo, a versão de Frances Langford estabeleceu-se ao longo do tempo como a versão de maior sucesso de I'm in the Mood for Love. Mas na época, nos anos 30, houve duas versões que fizeram mais sucesso imediato do que a dela. Acreditam? Sim. A versão de Frances Langford ficou muito bem colocada nas paradas de sucesso daquele ano. Ocupou o 5º lugar. Mas o terceiro e o primeiro também figuravam I'm in the Mood for Love. Em terceiro lugar, numa interpretação instrumental de Louis Armstrong. E em primeiro lugar, uma interpretação da orquestra de Little Jack Little. Vou deixar estas duas versões para vocês conferirem aí na descrição do vídeo. Lembrando que mesmo que elas tenham feito mais sucesso ali na época, em 35, na década de 30, foi sem dúvidas a versão de Frances Langford que se impôs sobre elas ao longo das décadas. Wow! I'm in the Mood for Love é uma canção que já foi gravada por inúmeros cantores de peso. Sim, entre eles Billy Eckstine, Joe Stafford e, mais recentemente, até mesmo a tal da Billie Eilish. Mas eu vim a conhecer esta música mesmo por meio de uma novela. Claro, uma novela brasileira de 2003, chamada Chocolate com Pimenta. Quem é que nunca ouviu falar, né? Uma novela que foi reprisada diversas vezes no Vale a Pena Ver de Novo, porque de fato vale mesmo. Em 2012, eu acompanhei esta novela à tarde no Vale a Pena Ver de Novo. E me encantei. Sim, eu fiquei viciado por essa novela. E um dos temas da trilha sonora internacional é justamente a nossa música de hoje, interpretada por Rod Stewart em sua gravação de 2003. Este é o tema do casal Bernardo e Cássia, que eram interpretados respectivamente por Kaique Brito e Luísa Curvo. O Bernardo tinha toda uma história de que ele pensava que era menina, né? Porque a empregada enganava a mãe adotiva dele. Daí, no começo da novela, ele era Bernadette, e depois descobriu que era Bernardo, e ele se apaixonava pela Cássia, que era filha do delegado. Enfim, um rolo que eu não vou detalhar para vocês agora. Mas vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo uma cena de romance entre Bernardo e Cássia na novela Chocolate com Pimenta, ao som de I'm in the Mood for Love, interpretada por Rod Stewart, com sua voz roufenha inconfundível. Ok? De tão viciado que eu era por essa novela, e de tanto que eu gostava dessa personagem do Bernardo, antiga Bernadette, justamente porque essa trama era muito engraçada. Naquele mesmo ano, 2012, eu estava no 5º ano do Fundamental e foi organizada em uma feira cultural da escola uma apresentação só do 5º ano, chamada New Stars. Eu cantei esta música. Acredita? É verdade. Esta apresentação era organizada pela professora de inglês em parceria com as professoras de música. Portanto, a gente só podia cantar músicas em inglês. E eu escolhi essa por causa da novela. Vocês verem como a novela é importante na minha vida e na vida de milhões de brasileiros desde a mais tenra idade. Eu tinha 10 anos e cantei uma música no Teatro Municipal de Jaú. Vejam isso, quando existia ainda, né? Porque hoje não existe mais o Teatro Municipal Elza Munerato. Está fechado há mais de 10 anos. Mas na época existia. E eu cantei I'm in the Mood for Love.
por causa da novela. Cala a boca, mãe! Enfim, meus amores, é isso. Muito obrigado pela paciência e pela audiência daqueles que me acompanharam até aqui. Um abraço no coração de todos. Beijos na alma e até a semana que vem. Lembranças do Emílio. Tchau, tchau.